Bom, continuando aqui, agora nós vamos falar sobre a conjunção. Nós falamos já da preposição e falamos que a preposição liga as palavras. A conjunção liga as orações. Quais orações? As orações coordenadas e as orações subordinadas. Quando eu tenho oração coordenada, eu tenho oração independente. Então, eu posso ter muitas orações num período, né? Vários períodos num parágrafo, por exemplo, de oração coordenada. E oração subordinada. Nós temos duas orações só quando o período é composto por subordinação, a oração principal e a oração subordinada. Então, vamos aqui. A conjunção que liga a oração coordenada é chamada de conjunção coordenativa. Liga a oração coordenada. Ela pode ser aditiva, ideia de adição, adversativa, ideia de oposição, alternativa, ideia de alternância, conclusiva, ideia de conclusão, e explicativa, ideia de explicação. Então, nós temos para cada ideia dessa um tanto de conjunção. Então, por exemplo, aditiva, e, também, adversativa, mais, porém, alternativa, ou, ora, conclusiva, logo, portanto, explicativa, porque, que. Porém, nós temos na conclusiva e na explicativa a mesma conjunção pois, né? E aí eu coloquei assim, ó, conclusiva, pois depois, explicativa, pois antes. O que que significa isso? Quando tiver a conjunção depois do verbo, ela vai ser conclusiva, a conjunção pois. Então, a conjunção pois depois do verbo é conclusiva. A conjunção pois antes do verbo é explicativa. Depois nós temos aqui a conjunção subordinativa, que liga as orações subordinadas, período composto por subordinação. Nós temos dois tipos de conjunção subordinativa. A conjunção integrante, que e se, que vai ligar as orações substantivas, né, e as orações adjetivas, e a conjunção subordinativa adverbial. Essa tem 9 classificações. E aí eu falo que eu gosto de dizer que 6 são com C. Então, 6 com C, F, P e T. Então, vamos lá. 6 com C. Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva. F, final, P, proporcional e T, temporal. Aí vou falar um pouquinho de cada uma. Causal, indica causa, né? Quais são as conjunções de causa? Que, porque, já que. Comparativas, indica comparação. Então, aí nós temos as conjunções como, menos que, mais que, melhor que, pior que. Concessiva é um fato contrário, uma concessão. Embora, mesmo que, embora tenha estudado, não foi bem na prova. Mesmo que tenha feito a tarefa, não tirou boa nota. Então, essa é a concessiva. Condicionais indicam uma condição, se, caso, contanto. Então, se você me convidar, eu vou à sua casa. Caso não chova, iremos à piscina. Contanto que eu tenha dinheiro, poderei comprar o presente para você. Depois nós temos a conformativa, que indica a conformidade, né? A ideia que é conformativa, a ideia de conformidade, que eu estou concordando. Então, a conjunção vai ser conforme, segundo. Consecutiva, a ideia de consequência. Então, de forma que, de modo que. Então, essas são as 6 que começam com C. Depois nós temos a final, que é a fim de que, ou para que, né? A proporcional, que são a medida que, a proporção que, essa daí é muito fácil. E a temporal, que indica tempo, quando, depois que, até que, logo que, desde que.
Então, o desde que pode ser condicional também, né? Quando que ela vai ser condicional? Quando ela indicar uma condição. Eu vou à sua casa desde que você me convide. Então, caso, contanto, se você me convide. Desde que era criança, já gostava de ler. Então, desde aquele tempo de criança, tá? Então, essas são as conjunções. Eu vou virar um pouquinho aqui, ó, porque eu escrevi no papel nesse formato aqui. Então, fica, ó, mais fácil assim de vocês verem o quadro todo. Então, tá aí, ó, as conjunções e espero que tenha ficado claro.